Olá, pessoal! Hoje é dia de passar no RH e o nosso projeto de podcast continua firme e forte. Esse projeto busca parceria com profissionais especializados nas áreas que se relacionam com recursos humanos. Hoje nós temos aqui uma convidada especial formada em psicologia, que atua no atendimento clínico psicoterapêutico para adolescentes, adultos e idosos, com abordagem humanista. Hoje já, graças à tecnologia, atende no Brasil e também a brasileiros no exterior. Thaís Teixeira, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer compartilhar aí do seu projeto, estar aí, né, experienciando, né, esses novos projetos hoje em dia, né, que a gente tem aí englobando muitas coisas e a importância da saúde mental, não só dentro, né, aí das nossas casas, mas também voltado para o nosso trabalho, Pro né? nosso Porque trabalho. tá tudo junto. Se lá não anda bem, é óbvio que alguns ramos da nossa vida aí precisam ser um pouquinho, né, olhados aí com um pouquinho mais de cautela e com cuidado. Exatamente. Outro dia eu vi um corte de alguém falando que as empresas deveriam tratar a saúde mental na prevenção, que é óbvio, mas que tivesse uma área voltada para a prevenção, isso traria ali, reduziria os impactos, né, que hoje a gente vê mais na frente. Depois você tem que correr para lutar aí com o pós, né? Uhum. Bom, eu vou te presentear por sua vinda. Eu até trouxe como é que fala? Uma embalagenzinha, mas eu prefiro assim, porque eu também já divulgo bastante esse livro. Os Meninos São a Cura do Machismo, é da Nana Queiroz, que aliás está convidadíssima para falar com a gente. Esse livro, ele traz uma abordagem voltada para a educação das crianças e principalmente dos meninos, lembrando, gente, que não é competição entre gêneros, e na própria capa já corta causa e diz cura. Então, na verdade, é uma orientação para a gente aliviar a carga que os meninos, que os homens têm desde cedo. Não pode chorar, tem que provar que é macho, e tem que, alta velocidade, violência. Então os homens são submetidos, né, a várias questões, são exigidos, né, de uma postura, muitas vezes agressiva, e que os colocam em risco, e depois a gente volta acusando do machismo, né, e da toxicidade que a gente vê por aí. Essa caneca também já é sua de presente. Ela também não está embalada, porque é para já usar. Exatamente, já é para... A gente já coloca na prática já, os mimos, tá bom? Exato, ótimo, muito obrigada. Aproveitando até o gancho aí desse livro, hoje, né, na clínica, eu posso contar nos dedos quantos homens me procuram. Olha aí. Né, e até eles chegarem a mim, né, tem um longo caminho. Sim. Primeiro eles perguntam como é que funcionam, até eles chegarem realmente de fato a fazer a psicoterapia, tem um tempo bem longo aí de aceitação. Olha só, isso é muito importante, é importante dizer. A gente promove umas rodas de bate-papo, e sobre esse livro eu faço com os meninos no restaurante, né? Me surpreendeu a última turma, assim, porque eram jovens, e assim, aproximadamente 7 meninos, e foi engraçado que eu comecei assim, gente, homem não chora, né? Aí eles, eu choro sim. Eu falei, qual foi a última vez que você chorou? Eu chorei quando meu Palmeiras perdeu. Eu falei, ótimo. E aí foi uma conversa bem legal, porque eles expuseram exatamente essas coisas, assim, em depressão, mas aí ia pro bar ao invés de procurar um profissional. Então levou um tempo até entender que precisava de uma ajuda, né? Exato, você recorre a vários nichos de pessoas e de lugares para depois ir pro psicólogo. Né? Até entre a gente, assim, a gente brinca que até você chegar no psicólogo tem um caminho muito longo, mas quando você tá com dor de dente, você vai pro bar tomar uma cerveja? Exatamente. Você não vai, você vai direto
direto para um dentista. Exatamente. Mas quando tem a questão da saúde mental, quando tem algo te pegando, não, eu fujo daquilo. Exato. E aí eu vou para outros lugares e recorro a outras pessoas. E isso envolve bastante também a questão do preconceito, né? Na campanha do Setembro Amarelo, eu abordo exatamente dessa forma. Eu falo, se você tem uma questão de saúde física, você não tem problema nenhum em compartilhar com um colega, em falar com o chefe, em falar na família, você vai pro especialista, você traz um atestado agora. Se você tem uma questão mental, você esconde, porque pode ser frescura, ou porque o chefe não vai entender, né? Quantas pessoas num processo seletivo fala para o entrevistador que passa no psiquiatra? E você de RH, se você estiver entrevistando alguém e a pessoa fala, eu vou regularmente ao psiquiatra, o que você pensa disso? Então, toda essa questão do preconceito conta muito na hora da pessoa buscar o socorro. Sim, até porque se ela chegar, né, para a consultora lá de RH, para a pessoa que está ali entrevistando, eu faço tratamento psiquiátrico. Como é que ela vai olhar para essa pessoa? Sim. Ela fala, bom, então provavelmente é uma pessoa que vai me dar um pouquinho de problema, eu vou ter dificuldade em lidar, né? Não busca entender o porquê que ela está fazendo aquele tratamento, né? Até porque se ela falar assim, eu tenho um problema cardíaco, eu faço uso contínuo de medicação. Olha só. Ela também tem uma chance de dar algum tipo, vamos dizer, de problema ali na frente, né? Então, por que o psiquiátrico, né? O tratamento psiquiátrico é visto desta maneira, de que, né, coloca aquele tabu do preconceito e eu prefiro pegar um cardíaco do que um com tratamento psiquiátrico, porque em algum momento pode me acontecer alguma coisa. Pode acontecer alguma coisa. A ideia de falar com uma profissional de saúde já é uma ideia mais antiga, desde que esse projeto eu comecei a tirar do papel e tudo mais. Mas aí um dia eu estava no Instagram e eu vi um post seu falando sobre uma coisa que me pegou muito e que eu achei fantástico e que a partir daquele dia eu comecei a falar com todo mundo, olha, porque isso, porque aquilo, aprendi rapidinho. E já passei por isso e todo mundo vai lembrar de alguma situação. Eu já me lembro de conversar com um amigo e falar assim, eu tô indo na terapia e tal, e ele falar assim, que terapia? Volta pro jiu-jitsu, menina. Negócio de terapia, minha terapia é o jiu-jitsu. E você fez um post falando exatamente sobre isso. Que o jiu-jitsu é uma atividade terapêutica, que o seu crochê é uma atividade terapêutica, que a sua caminhadinha é uma atividade terapêutica. Mas terapia é terapia. Exatamente. São polos diferentes, porém um tem uma ligação com o outro. Certo. Né? Você conversar com um amigo é terapêutico, é algo que vai te fazer bem, te traz um bem-estar, né? Tem toda essa questão. E você estar em psicoterapia é exatamente esse gancho de diferença, porque lá na terapia não é sempre que vai ser aquele lugar aconchegante, né? E aí, né, não entendam mal e não fujam da terapia, né, da psicoterapia. Sim. É o momento realmente que nós temos ali a nossa troca, né, do profissional com o paciente, dele trazer as coisas e ter uma escuta ali muito efetiva e sem preconceitos, né? Você vai levar para o seu amigo, por muitas vezes ele vai te acolher, mas ele vai te dar ali os conselhos diante da visão dele, né? Nós, psicólogos, nós não trabalhamos com conselho, né? Diferente do que todo mundo acha. Verdade. Vou lá no meu psicólogo e vou ver que ele vai me aconselhar. Não vamos aconselhar nada, nós orientamos, né? Nós vamos diante lá das nossas teorias, dizer para você, né, diante dos seus sintomas, diante da sua demanda, o que dá para ser feito, né? É sempre a sua decisão. Nós vamos te orientar, vamos seguir ali uma linha, mas a decisão é sempre sua. E aí você estar nesses lugares terapêuticos que te fazem bem, também é uma orientação nossa. Você precisa, sim, do desenvolvimento com seus amigos, você precisa, sim, da academia, do seu jiu-jitsu, do que quer que seja, do seu crochê, né? Mas a psicoterapia também vai te trazer essa visão do que eu realmente gosto, do quem sou eu. Eu gosto realmente do jiu-jitsu ou eu vou porque a minha amiga vai, né? Então te traz também essa visão de você saber separar o que realmente você gosta, ou às vezes a questão, estou indo pro jiu-jitsu, mas eu não tenho
uma motivação. Tá. Então, por que você está indo? É buscar entender isso. Os amigos, eles vão passar a mão na sua cabeça. Eles vão te dar aquele aconchego, né? Na terapia, por muitas vezes, a gente vai precisar ali... bater com mais firmeza. Exatamente, né? Não que não tenha acolhimento. Tem muito acolhimento. Mas a gente precisa fazer você enxergar alguns viés que por muitas vezes vai ser doloroso. Sim. Então, seu amigo não vai falar pra pegar ali, né, onde dói. Sim. E a psicoterapia entra neste contexto, né? Nós usamos as técnicas, né, de tratamento aí pra cada indivíduo. E ali juntos nós vamos formulando tudo que precisa ser melhorado, tudo que precisa ser melhor estudado ali entre as partes. Sim. Então é a grande diferença. É óbvio que um complementa o outro. Você estar em psicoterapia e você fazer coisas terapêuticas para te trazer aquele bem-estar. Claro. Né? Mas não dá para você falar sobre algumas coisas. Vamos pegar uma pessoa depressiva. Tá. Né? A depressão, hoje em dia, acomete muitas pessoas e é um transtorno mental aí, que precisa ser tratada com a psicoterapia, com medicação. Não dá só pra ser tratada com a amiga de, hoje eu não tô com vontade de levantar da cama. A amiga vai falar pra você, não, faz uma força, tenta, né, vamos lá. Na psicoterapia já é diferente, claro, depende de cada caso é um caso, mas a gente tem ferramentas para usar diante dos transtornos mentais aí. Sim. E assim, eu já passei por alguns momentos, inclusive nessa questão de estar fazendo terapia, como você falou, as coisas que me agradavam complementavam o tratamento, complementava tudo isso. Existem momentos em que você tá mal, tá desanimado, tá desmotivado, perde alguém. Os depoimentos que a gente vê, por exemplo, na própria turma de jiu-jitsu, tem muita referência, assim, um momento que eu me separei, um momento que eu perdi alguém importante, e aí eu procurei alguma coisa para fazer e cheguei aqui, eu me encontrei, né? Como você falou, salva sim, mas é um complemento, ou muitas vezes, se você tiver com uma questão ali que precisa de um tratamento, aí é necessário buscar um profissional. Exato, é exatamente isso. O você fazer algo terapêutico não é você tratar a questão em si. Sim. Né? Então existe essa diferença. Então a caminhada faz bem para todo mundo, né? Porque auxilia na questão do peso, na questão do coração e tudo mais, mas ela não é um tratamento. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é doença mental? Hoje em dia, né, nós não usamos mais a doença mental, né? Nós usamos o transtorno mental. Porque existe uma diferença, né? A doença, ela tem um padrão e um sintoma. Então, vamos aí novamente a questão da doença cardíaca. Ela tem alguns sintomas que são iguais para as pessoas, né? E ela segue o mesmo padrão. O transtorno mental, não. Ele varia, né, de pessoa para pessoa. Então, por isso que na psicologia a gente usa muito depende. Entendi. Porque depende de pessoa para pessoa. Os seus sintomas é diferente do meu, como é diferente do amigo ali, diferente do colega lá, né? Então, esse transtorno é multifatoriais. Então, tem diversas formas de tratamento também para lidar, né? O cardíaco não, a maioria tem uma medicação específica ali, vamos dizer. E no transtorno mental, não. Cada um... A depressão não é igual para todo mundo. Né? Todo mundo, quando a gente fala de depressão, ainda hoje as pessoas esperam o quê? Ver aquele indivíduo deitado na cama, que não consegue levantar, que não consegue tomar seu banho, né? Cuidar das coisas básicas. Quando você vai trabalhar, você tá andando por aí, você se arruma e você fala que você tem depressão, a pessoa olha pra você e fala assim, como assim você tem depressão? Né? Mas você tá arrumada. Isso. Né? Então, só anda sorrindo, só vive sorrindo. Exatamente. Né? Então, é essa a diferença, né? O transtorno, hoje em dia, né? A gente se refere a transtorno mental e não mais como doença mental. O suicídio, ele é em decorrência de um transtorno, mas ele é sempre em decorrência de depressão? De novo, depende. Pode ser por conta de uma depressão associada com uma ansiedade, ou não, né? Então vai depender muito realmente do sintoma do indivíduo, mas não, o suicídio acarreta aí vários transtornos mentais. Entendi.
Eu quero falar sobre uma condição, aqui eu tô aprendendo, hein, gente? Isso, vou chamar de condição. E que, assim, às vezes a gente até fala, é a modinha, né? É o nome do momento. E é preciso ter bastante cuidado, porque, assim, eu fico, felizmente, hoje a gente investiga tudo e a gente fala sobre tudo, e a internet, a rede social também possibilitou da gente falar bastante sobre todas as coisas. Isso traz mais informação, nem sempre mais conhecimento, mas traz mais informação, traz conhecimento, e a gente vai quebrando tabus, ao mesmo tempo que a gente também vai colocando algumas coisas no devido lugar. TDAH. Conversando, né, porque eu vou colhendo aí as informações com base em entrevistas ou até em bate-papo de amigos, porque tá todo mundo ali tá numa empresa, tá trabalhando de alguma forma e todo mundo traz as próprias experiências. E alguém muito próximo sofrendo muito no trabalho. Com questão de atenção. Sara, porque eu só me concentro a partir das 16 horas porque param de me ligar. Porque me pediram não sei quantas coisas e não sei o quê. E você vê um sofrimento. Eu fui conversar com essa pessoa, ele falou assim para mim, desde sempre. Na escola eu sofria, na faculdade eu sofri, cheguei a querer desistir, e nos trabalhos todos eu sofri, mas ninguém falava sobre isso. Então agora eu acho que eu tenho TDAH. Ok. Por outro lado, eu fiquei pensando no chefe da pessoa. Eu, enquanto RH, já, né, pensei no gestor, em como lidar com isso. E fiquei pensando, quando a gente está gerindo uma equipe, eu já tive equipe, será que em algum momento eu tive alguém assim e eu não soube lidar? Entendeu? Então, assim, mexeu comigo dos dois lados, e aí eu queria saber de você, como que você vê isso e o que acontece, né? O que está acontecendo? Hoje em dia o TDAH, né, está em alta por muitas descobertas que foram fazendo, e hoje em dia você tem um acesso também mais fácil ao diagnóstico. Isso também possibilita melhoria e é ótimo. Tem uma dúvida, tá achando alguma coisa que tá fora do seu eixo? Procura um profissional, né? Procura uma ajuda específica, porque se realmente é o TDAH, tem um tratamento, tem uma melhoria e uma qualidade de vida. É um neurologista ou é um psiquiatra que... A gente entra com equipe multidisciplinar. Tá. Então, o neuro, o psicólogo e o psiquiatra. Tá. As 3 intervenções aí pra gente conseguir ter um diagnóstico bacana e um segmento também, né? Então, o TDAH aí, né, é o transtorno do déficit da atenção e hiperatividade. Tá. E hoje em dia, a gente classifica aí, né? Nós temos 3 tipos, né, de TDAH aí, que o primeiro é o desatento. Tá. O segundo é o hiperativo e o terceiro é o combinado, que é a junção do desatento com o hiperativo. Meu Deus. Exatamente. Então, aí o desatento, né, ele é aquele que a mente está em constante busca de estímulos. Eu tenho várias coisas ao mesmo tempo, mas eu não me concentro ali em uma, né? O hiperativo é o que não para, ele precisa estar em movimento, então ele tá sempre levantando, ele tá sempre em movimento. E o tipo combinado, né, aí é a junção desses dois, que aí é o que não para mesmo. Então, hoje nós temos aí testes a serem realizados para você ter um diagnóstico bem preciso e entender onde você se enquadra nele. E aí, o TDAH ele é tratado com a psicoterapia, onde a gente auxilia aquela pessoa a ter uma melhor organização de vida, né? E aí engloba a vida pessoal com a vida profissional, de se entender e se conhecer, né? O telefone tá tocando e eu preciso fazer outra coisa. Então, a gente vai entendendo como é que aquele indivíduo funciona no decorrer do dia a dia dele, quais são as demandas, e a gente vai trabalhando em cima daquilo para proporcionar aí uma qualidade de vida. Tá. Né? Para cada um aí diante das suas demandas. E seria interessante, talvez, aí já no âmbito corporativo, dos RHs, né, eu acredito, assim, já fizemos isso na CIPAT, por exemplo, né, de chamar
profissionais, psicólogos e tal, para bater um papo com gestores, por exemplo, né, para dar uma orientação, para lidar com isso. É claro, ninguém vai capacitar gestor para identificar TDAH, gente, pelo amor de Deus. Mas existem aí dentro das equipes pessoas com várias condições e a gente precisa estar preparado. Sim, e os gestores precisam entender o que acomete, porque por muitas vezes ele tá ali, né, quem tem TDAH, e aí tá hiperativo, fica, vamos dizer, né, trançando pra lá e pra cá, né, e aí aquilo vai incomodando o gestor, de que será que ele não tá fazendo o trabalho dele? Por que ele tá toda hora indo pra lá e pra cá? Né? Então, de entender como é que aquele indivíduo funciona. Sim. Pra proporcionar também um melhor acolhimento dentro do ambiente de trabalho. Sim, interessante. Eu tive um caso, assim, que eu nunca esqueço, de uma funcionária numa empresa em que a rotina dela, assim que ela chegava, era 7 ou 8 coisas que ela tinha que fazer, que eram muito simples, básicas e repetitivas. Então ela precisava chegar, ligar luzes em 3 andares, ar-condicionado, persiana, fonte de água. Eram coisas simples e eram repetitivas. A gente disponibilizou o checklist, né? Porque tinha procedimentos, a gente dava treinamento e a gente nunca teve problema com ninguém em relação a isso. Isso é o básico, o restante já era um problema. E ela não conseguia. Ela não conseguia desenrolar, todo dia tinha uma briga pelas coisas que ela ia deixando para trás. Começou, inclusive, a ser até maltratada, e aí a gente fez uma intervenção. Eu chamei ela para conversar. Isso já faz muito tempo, então eu não tinha à disposição um conhecimento dos termos. Eu também não sabia se eu poderia conversar com alguém sobre isso, mas eu conversei com ela, assim, moderando as palavras o máximo que eu podia, e aconselhei que ela procurasse um profissional para entender. Na época, eu ainda achava que poderia ser uma dislexia, eu nem conhecia o termo TDAH. E aí eu sentei e conversei, e assim, como eu não fui ofensiva, ela não se sentiu agredida, mas ela não gostou. E aí a gente realocou, trocou de setor, fez o que pôde. Era uma menina, inclusive, de muita confiança, era um perfil muito bacana, mas ela não conseguia, a atenção dela era, assim, bem complicada. E eu não esqueci desse caso, porque eu dei a mão e a gente foi junto até onde deu para ir. Ela nem saiu dessa empresa por isso. Mas era uma pessoa que era tratada com diferença, porque precisava de um atendimento especializado, digamos assim. A gente precisava conversar de outra forma, a gente precisava mudar as tarefas dela para dar menos problema, e todos os dias tinha que ter cobrança. Só que eu abracei para mim. E não insisti no assunto, porque poderia virar uma outra coisa. Só que eu não esqueci. Porque eu falei, hoje se eu tivesse... Hoje ela mesma ia dizer, não, é porque eu tenho TDAH, mas enfim. Hoje talvez ela já fosse investigar, se sentindo menos, né? A gente volta na questão de preconceito, né? Sim. Se sentindo menos, sei lá, agredida ou atingida, ou com medo de alguma retaliação. Por isso, de novo, a importância do diagnóstico. Porque se você recebe uma pessoa que não tem também o diagnóstico, ela também está em sofrimento. Ela também não sabe o que está acontecendo com ela. Então, poxa, por que todo dia eu recebo a mesma bronca? Por que todo dia eu não consigo realizar as tarefas? Né? Então, você tendo um diagnóstico, você sabendo o que te impede de realizar essas tarefas de uma forma que, para suprir a expectativa, né, você com aquele diagnóstico e com o tratamento correto, você vai entender. Né? Então, você na psicoterapia ali, compartilhando com seu terapeuta, quais são as minhas dificuldades, e a gente alinhando isso, você com o tratamento psiquiátrico, porque tem medicação para TDAH, isso vai alinhando e você tem uma qualidade de vida excelente, né? Muda totalmente. O dia a dia. Sim, você diminui o sofrimento. Sim. Porque quem tem o TDAH
sofre com isso. Sofre muito. Quem tem um transtorno mental sofre com isso. Sim. E por muitas vezes esse sofrimento duplica exatamente porque você não consegue dizer ao outro o que você tem, porque você também não sabe. Então você também não consegue ajudar o seu gestor a te ajudar. Perfeito. E agora uma coisa assim que também é muito atual. É transtorno ou é o vício no celular, na rede social, a onda de esquecimentos que a gente tem, né? Porque se a gente sair daqui e sentar com o pessoal para almoçar, um vai contar assim, porque eu vou na cozinha e pego a chave, lá eu largo a chave, pego a bolsa e vou no carro e volto 50 vezes, e você encontra as pessoas e todo mundo tá contando a mesma história. Eu falei, gente, mas eu achei que era só eu. E aí, é alguma condição ou é isso aqui, 3 segundos sai, 3 segundos sai? O que acontece? Como eu falei, da importância do diagnóstico. Às vezes é sim um TDAH? É sim um TDAH. E às vezes não. Às vezes é a falta de organização. Né? No consultório, quando eu recebo aí meus pacientes, eu tenho muita queixa. Olha, Thaís, não é possível, eu tenho TDAH. Por que você tem TDAH? Porque eu esqueço isso, eu esqueço aquilo, eu me enrolo nisso, naquilo. E aí, quando a gente vai entender ali a vida do ser humano, daquele indivíduo, a gente percebe que falta um pouquinho de organização. Sim, verdade. Né? Verdade. Então, eu vou me organizar para sair, ok, mas enquanto você tá se arrumando para sair, você tá só se arrumando pra sair? Não, eu tô com a televisão ligada, eu tô no celular, eu tô gravando um áudio e ao mesmo tempo que eu terminei de gravar o áudio, eu já abri o TikTok, o Instagram, o Facebook, sei lá mais o quê. Sim. Então, são muitos estímulos que você dá pro seu cérebro. E aí, coitado dele, né? Sim. Porque... Como é que ele vai dar conta de tudo isso? Exatamente. Então a gente brinca, né, que a questão dos homens, os homens não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, verdade. A mulher consegue e tudo mais. Claro, existe uma explicação científica e para isso existe, mas a gente também precisa tomar cuidado com isso, né? O clássico, né? Dá pra você dirigir mexendo no celular? A gente sabe, né, quantos acidentes a gente tem com isso. Então, também não dá pra você se arrumar mexendo no celular. Porque em algum momento alguma coisa vai escapar. Sim. Então, existe uma diferença aí, né, de você ter TDAH e de você ser desatento, desorganizado, exatamente não pela condição do TDAH, mas exatamente porque você não tem uma organização efetiva para você. Sim. Você vai fazendo as coisas, até porque hoje em dia a gente vive aí, né? O nosso mundo globalizado, ele faz com que a gente acesse muitas coisas ao mesmo tempo, com que a gente tenha que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque... Sim. Né? O tempo, nos falta tempo. Sim. Então, se você não organiza a sua rotina para você colocar todos os seus afazeres dentro de um período específico de tempo, é óbvio que alguma coisa vai ficar para fora. Sim. Né? Que você vai esquecer de jogar o lixo, que você vai esquecer a chave em cima de algum lugar, que você vai esquecer o celular no escritório. Sim. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com essas diferenças. Sim. Nem tudo é TDAH. Nem tudo é doença mental. Sim. Nos seus atendimentos ou nos trabalhos que você realiza, você trata questões de burnout? Você acompanha? Hoje em dia temos muito. Na realidade, Sara, sempre existiu, né? Nós mudaram aí um pouquinho o termo. Todo mundo sempre teve o estresse altíssimo, né? A estafa mental. Então, hoje a gente chama aí de burnout. Tá. Temos muitos casos e vem aumentando cada vez mais. E muito também decorrente disso. Porque você não tem só o seu trabalho, né? Você tem a sua casa, você tem os seus filhos, você tem o seu relacionamento, você tem o relacionamento com os seus amigos. E eu não dou conta de tudo. Sim. E aí eu falo sempre pros meus pacientes, não tem realmente que dar conta de tudo. Sim. A Mulher Maravilha, ela é linda, maravilhosa ali com a roupa dela, lá na televisão, lá no cinema, no desenho. Mas dentro de casa você precisa tirar essa armadura e entender que você é um ser humano. Sim. E que dar conta de tudo é muita coisa. Sim. Então a gente precisa trabalhar com prioridades.
Você atende criança autista? No momento não estou trabalhando, já trabalhei com crianças autistas na associação que eu trabalhava, né, antes de mudar para Belo Horizonte. Tá. Tínhamos alguns, eu não trabalho com a terapia ABA, mas eu tinha um projeto com eles de socializar, né, então nós tínhamos várias deficiências juntas e trabalhávamos ali a socialização de todos, né, então hoje em dia aí, o transtorno do espectro do autismo, ele também é algo que está sendo falado antes, está sendo diagnosticado antes, o que é ótimo para esse indivíduo, né? Porque antes existiam, todo mundo fala, ai Thaís, mas hoje tem tantas pessoas com transtorno mentais e tudo mais, como é que é isso? Hoje em dia nós temos acesso, antigamente também tínhamos, só que essas mães trancavam seus filhos dentro de casa, né? Ou dentro de casa, ou colocavam lá nos antigos manicômios, porque a sociedade não sabia lidar, a sociedade era muito mais preconceituosa do que é hoje. Então, nós pegávamos esses indivíduos e trancafiávamos lá dentro de casa. Então, ele não tinha nenhum tipo de estímulo, né? Eram os denominados aí débil mentais. Então, hoje, quando você tem uma criança que você observa ali algumas questões, né? Por muitas vezes existe muita resistência dos pais, com medo do preconceito que esse indivíduo vai sofrer, né? Mas hoje em dia nós temos muito mais casos que são descobertos aí a partir dos 3, 4 anos de idade, que entra com a intervenção, com as terapias, né? E esse indivíduo segue aí com uma vida estruturada, vamos dizer, né, como o dito normal aí, né, segue uma vida normalmente como todos os outros. É óbvio que ele tem as dificuldades, né, então nós temos aí também 3 níveis de suporte do autismo, que hoje também a gente trata como nível de suporte. Então, quanto maior o nível de suporte, significa que ele precisa de mais auxílio. Então, temos o suporte 1, que o que precisa o auxílio dele já é bem mais baixo, né? O suporte 2, que é intermediário, e o suporte 3, que aí já é um caso um pouco mais, que precisa ser olhado com mais atenção, porque envolve muitas coisas, né? Às vezes a gente tem a questão da euforia, de não saber lidar naquele ambiente de estímulos, então por muitas vezes se tornam agressivos, né? Como eu falei, depende muito de indivíduo para indivíduo, não estou dizendo que todos são dessa maneira, tá? Então nós temos os 3 níveis de suporte aí, e isso tende, quando a gente tem uma criança diagnosticada com 3, 4 anos, esses níveis de suporte dela, né, pode começar aí no 2, no 3, e ele pode sim ir para um nível 1, porque ela vai trabalhar essa sociabilização dela aí, né, na comunidade que ela está inserida, e isso vai melhorando o desenvolvimento aí do indivíduo que tem o TEA. Tá. Nos seus atendimentos, você atende adolescentes, adultos e idosos. Você lida com pessoas que aí são as pessoas que lidam com quem tem alguma condição ou algum transtorno. Então, assim, quantas vezes a gente vê as pessoas falando assim, ai gente, minha mãe tá com Alzheimer, meu pai teve Alzheimer, e é tão difícil porque meu pai tem Alzheimer e minha mãe não tem paciência, ou meu filho é autista e eu sofro com uma outra parte da família. Então, essas pessoas que lidam, né, com os seus, e que assim, a gente não tá preparado, ninguém foi preparado, a gente está aprendendo agora, tá todo mundo aprendendo agora. Você tem pessoas que nessa situação, é algo que você observa, por exemplo? Tenho casos, já atendi pai de um autista de 6 anos que precisou de um auxílio aí, de como eu lido com meu filho e como é que são todos esses desafios, porque não é só o desafio para a pessoa que tem a condição, também é um desafio
para a família. Porque assim, quando a gente tem um indivíduo com TEA aí, né, não dá para você só mandar ele para escola, mandei, lá vão fazer as intervenções e em casa eu não faço nada. Exato. Muito as pessoas pelo contrário. separam isso, né? Não pode. Exatamente, muito pelo contrário. Assim, quando você manda o seu filho pro colégio, quando ele volta, você tem que olhar o caderno dele. Sim. Né? Você tem que ter a orientação. Sim. Então, tenho, sim, vários casos. Tive recentemente uma mãe que tinham 3 filhos com a condição do TEA. A família também não conseguia auxiliar, a família também não sabia lidar e também não procurava uma ajuda para aprender a lidar. Sim. Então, ela regia ali a casa com os 3. Sim. E no interior da Bahia, onde a assistência é quase nula, então, muitos desafios. Né? E cada um tinha um nível de suporte diferente do outro. Nossa, bichinhos. Então, você trabalha muito o acolhimento desse ente, né? Você vai entendendo como é que esse indivíduo está sendo, quais são as atividades que ele tem, como é que ele está sendo tratado, literalmente, né? Sim. Seja no âmbito medicamentoso ou não, para você ir tentando auxiliar esse familiar a lidar com aquela questão. Sim. Então, primeiro, eu sempre gosto que o familiar entenda qual é a condição do outro. Sim. Porque se você não entende qual é a condição, né, que a pessoa está passando, o tipo de adoecimento dela, o que isso acomete, o que muda na rotina dela, o que muda na estrutura, né, do ser humano, você não vai conseguir acolher. Sim, é verdade. Então, se você não entende como é que funciona o Alzheimer, como é que você vai ter aquele acolhimento? Você não precisa vivenciar, né, tudo que ele está vivenciando ali, sentir a mesma dor que o outro, até porque as intensidades de dores para cada indivíduo são diferentes. Mas você sabendo o que o outro tem, quais são as causas daquilo, você tende a acolher de uma maneira muito mais respeitosa. Sim. Legal. Hoje você está atuando só remotamente? Como que está a sua vida hoje? Você atende também a pessoas fora do Brasil, né? Como que tá? Isso. Como que é a sua rotina agora? Há 2 anos atrás, eu atendia presencialmente e também trabalhava com crianças. E aí, me mudei de São Paulo para Belo Horizonte e aí eu tive que mudar também toda a minha estrutura aí de trabalho. Sim. Então, hoje eu atendo totalmente remoto, totalmente online. Trabalho com brasileiros aí fora também do país, né? E aí a gente tem que fazer sempre aquelas manobras por conta do fuso horário. Alguns são mais fáceis, outros são um pouco mais dificultosos, né? Eu já tive uma paciente do Japão, e aí a gente tinha que dar uma mescladinha pra ver aí. Se essas ficava mais ou menos bom para as duas, né? Exatamente, para as duas. Né? Então, hoje meu trabalho realmente é só online, só remotamente. E aí muitas pessoas me perguntam, Thaís, e aí, como é que é essa diferença e tudo mais? Eu acho que eu não vou me habituar ao online, porque eu acho que não vai ter aquele acolhimento. Essa também foi, né, uma questão minha, um medo meu no começo de falar, poxa, e agora? Como é que eu vou acolher? Né, o meu paciente vai estar chorando ali na tela e eu não vou poder dar um abraço. Né? Um adendo, gente, psicólogo pode sim abraçar o paciente, tá? Gente, babado! Pois é, a gente acha que o psicólogo é aquela figura que fica ali sentada, anotando tudo, só te analisando, enfim. Não, né, o meu modo de trabalhar tem esse acolhimento. Se eu percebo que ele precisa e ele quer esse abraço, então a gente se permite. Que legal! Né? Então eu brinco com os meus pacientes que hoje eu abraço virtualmente. Sim. E eu tinha muito esse medo. E aí falei, vamos encarar e vamos ver o que vai dar. E fui fazendo os atendimentos, alguns pacientes já me conheciam, outros eram a primeira vez e tudo mais. E eu fui tendo muitos feedbacks positivos desse acolhimento, de Thaís, você tá conseguindo passar um acolhimento que você passava no presencial. Que aí legal, eu falei, poxa, então pela tela do computador funciona. E aí eu também fui percebendo que muitas pessoas foram aderindo ao online. Por quê? Porque tinha vergonha de olhar para você, né, ali que interessante. Na figura de presencial. Porque diziam que passava
uma questão, assim, de impotência. Nossa, eu tô impotente diante daquela pessoa que tá ali me observando. Sim. Eu não quero isso, eu não quero ter que estar ali diante da pessoa. E sem contar a questão da facilidade. Hoje eu tenho pessoas que usam o horário do almoço pra fazer a sua terapia. Exato. Né? Ou que trabalha de home office. E aí eu bato ponto 6 horas. Sim. 6:01 ela tá logando comigo pra fazer a terapia dela. Facilita a vida. E se você mora em São Paulo, facilita 200%. Exatamente. Porque aqui, até você se deslocar... Eu fiz terapia online, assim, a primeira vez por conta da pandemia, né? Porque a pandemia trouxe aí essa nova cara para as coisas. Aí achei tranquilo, gostei, deu tudo certo. E aí teve uma última temporada, porque eu faço terapia, gente, por temporada. Não. Tem essa também. Como é que é? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu faço por temporada. E era uma profissional que eu tava de olho nela há muito tempo, assim. E aí ela falou, você quer online, né? Eu quero presencial. Só que o escritório, eu trabalhava na Vila Olímpia e ela ficava na Faria Lima. Então o sofrimento, Vila Olímpia, pelo amor de Deus. Mas assim, o sofrimento era ameno. Era na sexta-feira, no meio da manhã, e eu me deslocava até lá. Mas isso era porque eu tava realizando alguma coisa romântica, entendeu? Eu queria ir pro divã e tal, que de vez em quando... Entendi. Eu dou essas viagens. Só que aí depois eu falei, olha, eu já me realizei, sabe? Então vamos voltar pro remoto, e achei fantástico, assim. Achei fantástico. Funciona super bem. É óbvio que tem gente que fala, não, realmente eu preciso desse contato físico e tá tudo certo. Mas a grande maioria se habituou aí no online e tudo certo. E pegando o gancho da terapia por temporada, né? Da psicoterapia por temporada, acontece muito, né? E as pessoas falam, Thaís, estou voltando porque eu regredi e tudo mais. E eu sempre gosto de enfatizar que não é uma regressão. A nossa vida, elas são feitas de ciclos. Então, no primeiro ciclo que você me procurou, você estava passando por uma situação específica ou situações específicas que precisávamos olhar. Você ficou um tempo, conseguiu olhar para aquela questão e você conseguiu desenvolver. Ótimo, Thaís, quero dar um tempo, acho que eu já consigo caminhar sozinha. Maravilha, vai, voa. Se necessário, estou aqui. Sua vida continuou caminhando. Novos ciclos começaram a acontecer, diferentes do que você vivenciou comigo. E aí você dá de cara com um ciclo que você fala, tô com um pouquinho de dificuldade nisso, naquilo. Acho que é hora de voltar. Aí, sinal vermelho. Vamos lá, volta e vamos olhar para outro ciclo da sua vida, para outra etapa da sua vida. Então, gente, não tenham vergonha de voltar para terapia. Legal. Né? Por muitas vezes não dá para ter contínuo, porque a vida muda, porque é tudo muito, né, tudo muito rápido, ora você tá fazendo isso, ora você tá fazendo aquilo, tudo bem, dá a sua parada, mas percebeu que precisa novamente de um auxílio, volta. Ai, fantástico. Momento curiosidades. Terapia, terapeuta, psicóloga, qual a diferença? Psicoterapia. O que acontece? O terapeuta, ele não se formou em psicologia. Porque temos terapeuta holístico, terapeuta, vários tipos de terapias alternativas. Então, eu faço terapia. Que terapia você faz? Eu faço reiki. É uma terapia alternativa, é uma terapia holística. Eu faço uma consultoria aí com coaching. É uma alternativa, né? Então, psicoterapia é somente com psicólogo, que é formado em psicologia. Perfeito. O terapeuta, ele tem a sua formação lá, mas não é a formação em psicologia. E as linhas Freud, Lacan, como que funciona? Aí é uma vasta descoberta que você vai olhando na faculdade. Na faculdade eles te mandam tudo isso. E aí lá no final você decide
qual você se identificou mais, né? Então temos aí a linha, né, do Freud, que é a psicanálise, temos a lacaniana, né, do Lacan, tem o Carl Rogers aí da humanista, né, do Gestalt. Então tem várias linhas e aí cada pessoa, né, cada indivíduo se identifica como uma linha. E aí também trazendo um pouquinho o gancho da psicanálise, por muitas vezes o psicanalista também não é psicólogo, tá? Ele tem formação em psicanálise. Eu me lembro que eu procurei um professor de psicologia, ele foi meu professor na faculdade, na Bahia, e eu falei para ele, voltei, chamei e falei, eu quero cursar psicologia, e aí ele falou assim, Sara, faça psicanálise, que você já consegue enveredar. Mas eu falei, eu quero psicologia e tal, só que aí, querida, você sabe da minha vida, e eu sei, você, Belo Horizonte, São Paulo, é a mesma coisa, muda de Jundiaí, Belo Horizonte, São Paulo, a pessoa tá cada vez num lugar, são 5 anos, e aí não deu para colocar em prática. E aí eu faço algumas habilitações, né, tipo pós-graduação em psicologia organizacional, eu tô aí porque eu sou de recursos humanos. Sim, você vai pegando esses ganchos que a psicologia proporciona. Né? Mas eu não ponho meu pezinho onde eu ainda não tenho o conhecimento total ali, né? Exato. Eu guardei aqui um gancho de uma coisa que você falou, ciclos. A gente sempre fala disso, né, na vida da gente. Eu tive um relacionamento abusivo, ponto. Aí você encontra a pessoa 5 anos depois. Então, eu tenho outro relacionamento abusivo, ponto. Meu pai foi abusivo, ponto. Essa questão da gente estar na mesma... enfrentando a mesma problemática, ou não, mas enfrentando as mesmas coisas que se repetem, isso realmente... é cíclico, a gente que quebra, isso está relacionado realmente com a infância. Tem gente que é filho, sei lá, não pega nada dos pais. Os pais vivem uma prática e essa pessoa vai para outra, tanto para o bem quanto para o mal. Como que é isso? O que é mito, o que é verdade? É hora do mito ou verdade. Isso é uma verdade, tá? Hoje em dia, a gente pode perceber que os ciclos vão se repetindo de acordo com a vivência que você teve lá na sua infância. Então, sempre quando chega um paciente para mim, eu sempre pergunto a queixa principal que faz ele vir procurar a psicoterapia. E aí, para saber o que está latente, né? E aí, com o tempo, a gente vai indo a fundo e aí a gente vai percebendo que pode ser que muitas coisas são reflexo da infância, como pode ser que muitas coisas são reflexo do seu livre-arbítrio. Também tem essa. Mas quando a gente fala, né, pegando o seu gancho de que, tive um relacionamento abusivo aqui, tive um relacionamento abusivo de novo, e a minha mãe vivia um relacionamento abusivo, então você foi ensinada a vivenciar aquilo. Você não tinha uma visão diferente. Então, para você, o que sua mãe vivia ali diante do seu pai é algo normal, é algo natural, porque você não teve outra experiência. E aí, quando você vem para psicoterapia e a gente vai tratando isso em conjunto, vai entendendo a sua estrutura familiar, é óbvio que eu não vou conseguir chegar na sua mãe e mudar isso, mas quando você ali se coloca como um indivíduo que é responsável pela sua vida, você fala, peraí, eu percebo que eu tô reproduzindo e eu não quero isso. Então vamos fazer diferente? E aí você procura uma ajuda para quê? Para romper aquele ciclo. Você não precisa fazer igual, não é porque você aprendeu que é correto, não é porque você aprendeu que você precisa reproduzir. Diferença de personalidade e caráter. O que a gente forma? O que vem na gente? Eu sou boa lá de trás, do nascimento, a essência é boazinha, ou eu aprendi? Como que... Tem as duas faces, né? Tem a dualidade aí do caráter e da personalidade. Porém, quando você tem um indivíduo, você dá vida àquele indivíduo, você forma aquele indivíduo. Então,
o que você vivencia, as experiências que você vai proporcionando para ele, vai desenvolvendo esse caráter e sabendo que cada pessoa tem a sua persona, cada pessoa tem a sua personalidade, né? Que aí nasce, vamos dizer ali com você tem aquele eu sou firme e tudo mais. Mas você vai mudando, né? Eu sempre brinco, né? As pessoas falam, os pacientes falam pra mim, ai, Thaís, mas antes eu pensava assim, agora eu não sei mais se eu penso. Eu falo, que ótimo. É sinal que você está em constante evolução. Sim. Né? Nós viemos nessa vida pra estar em constante evolução. Então você pode sim mudar vamos dizer, uma personalidade sua que não está te agradando. Nossa, eu tenho uma personalidade forte. Que é a famosa personalidade rude, né? Então que você muitas vezes é outra coisa. Exatamente. Você percebeu que aquilo não tá sendo bacana. Sim. Então não tá sendo bom pra você. Então vamos lá, vamos mudar? Você pode, né? Então você é a única pessoa capaz de mudar a sua vida em todos os contextos. Então cabe a você. Eu quero mudar? Eu não quero? Como é que é isso pra mim? Faz sentido pra mim? Né? E outra coisa, você só muda se faz sentido pra você. Tá. Não adianta o namorado falar assim, ai, olha, eu acho que você precisa mudar isso, porque me incomoda, porque aquilo. Você precisa olhar pra você e entender se aquilo é incômodo pra você também. E aí, a partir do momento que você nota que realmente não, tá me incomodando, tá me fazendo algum tipo de mal, você muda. Sim. Agora, se você acha que você não tem, que aquilo não é necessário de mudança... Às vezes você nem enxerga, né? Tem gente que passa reto na vida, né? Sim. Tá tudo certo por aqui, o problema tá ali tá no outro. Exatamente. Hoje a gente tem muito isso. A culpa não é minha. A culpa é do outro. Você deve ouvir isso muito, né? O dia todo, assim. Sim. Hoje em dia o que a gente mais tem também a culpa é do meu pai e da minha mãe. Sim. Tá, e o que você vai fazer com isso? Você vai ficar vivendo a sua vida inteira culpando o seu pai e culpando a sua mãe? Mas você não é mais um bebezinho de colo com 3, 4 anos que dependia dele. Hoje você tem aí, né? Você tem a sua formação como pessoa. Sim. E você é o responsável por isso. Exato. Então, por muitas vezes, a gente precisa assumir também o nosso 50% da nossa parcela de culpa. Exatamente. Mas, por muitas vezes, eu não quero assumir. Então, eu me escondo atrás das culpas dos meus pais. É os pais, é o sistema, é o estrutural, né? Exato. As pessoas precisam lembrar que, antes de mais nada, pai e mãe não nasceu com essa função, né? São indivíduos que passam pelas mesmas coisas que nós passamos e que trazem as suas próprias questões até chegarem na condição de pai e de mãe. Exatamente. Né? Tem um livro, Como Ser Pai, Como Ser Mãe? Então, não vi essa receita ainda. Se alguém Exatamente. quiser lançar pra gente só copiar. Não tem, até porque, de novo, cada indivíduo é um ser único. Sim. Então, você não vai tratar o seu filho, você não vai fornecer ao seu filho ali as experiências, né, que uma outra pessoa proporcionou pro filho dela. Sim. Claro, as mães trocam aí figurinhas? Trocam, mas é muito diferente. Sim. Até porque cada um tem uma estrutura de vida. Sim. A gente falando disso, né, da pessoa que não faz autoavaliação e segue reto na vida. O Bernardinho, que é técnico de vôlei, eu ouvi uma vez, em momentos distintos, uma ex-jogadora dele falando assim, eu fui assistir um jogo e chegando lá era outro Bernardinho, sempre campeão, sempre maravilhoso, mas era outro Bernardinho. Aí eu virei para ele e falei assim, nossa, mas você tá fofo, né, em relação ao que você era antes. Ele falou, se eu falar com essas meninas daqui da maneira como eu falava com vocês, não fica uma. E por que eu cito esse caso? Porque a gente de RH que lida com o gestor, o meu sonho, a gente lida com prevenção ao assédio moral, o meu sonho é enfiar na cabeça de alguns gestores que ele precisa mudar. É geração,
desconstrução, seja lá o que está havendo um movimento em que as pessoas não são mais obrigadas a aguentar gente que não se autoavalia, que não melhora, que não baixa o tom, que não aprende a conversar. E foi disso que ele falou, sabe? Era da geração, ele se adaptou, quer dizer, um cara que tem uma prateleira de troféus se adaptou à geração de hoje, ou se adaptou ao novo jeito de hoje, se adaptou e se adequou e segura a equipe dele ali com uma nova forma de liderar. Por que tantos outros não querem fazer? Né? Então é exatamente isso, essa dureza, esse passar reto, não é mas porque eu fui criada assim, não é porque agora é geração mimimi. Exatamente, é essa questão que você falou, é o não quero. Sim. Né? Sim. É uma rigidez tão grande e acredita que, não, eu não preciso mudar. Sim. Eu não preciso, eu não quero, eu não vejo que vai fazer diferença pra mim. Isso. Sempre foi assim, para que vai mudar agora? Deu tudo certo no passado, só que deu tudo certo no passado e a gente, hoje o povo não quer ser líder, hoje já tem garçom que fala assim para mim, não, Sara, me deixa aqui quietinho, me deixa aqui quietinho. Eu fui num restaurante esses dias e encontrei um garçom lá, muito querido, a gente se abraçou e eu nem comentei nada porque eu me lembro dele numa época que a gente queria dar gestão para ele. E ele falava assim, não, gente, obrigada, eu vou ficar aqui, tá tudo certo comigo, não é o meu perfil e tal. E até hoje ele tá lá, já tem 10 anos de casa e tudo mais. E por que eu tô falando isso? Porque tem hoje também, a gente observa as pessoas que não querem mais ir para gestão, para liderança, porque a gente de lá de trás aguentava tudo, se matava, se doava, se entregava, era burnout, sabe, estava caindo o olho e estava lá trabalhando, se doando, e tem gente que hoje não vai, ou porque não quer, tem seus motivos, mas também porque hoje você não tá mais obrigado a aguentar coisas que aguentamos lá atrás. Né? Exatamente. Hoje em dia nós temos voz. Nós temos voz. Né? Muito mais. Então, o que eu trabalho bastante com os meus pacientes aí, da questão, quando trazem a questão de trabalho, né, é que você tem voz. Sim. E você precisa falar. Sim. Até porque se você não fala, né, o outro também pode não estar entendendo o que está acontecendo. Então, você precisa trabalhar, né? E outra coisa, todo mundo traz, mas como é que eu vou falar com o meu chefe, com o meu gestor? Gente, eles são pessoas iguais a vocês, né? Tem o cargo maior, mas esqueça disso, né? E até os gestores, os chefes, cuidado também com isso, de se colocar como eu sou o chefe, né? É claro, você tem que ter o respeito, mas você não tem que ser inacessível. Exatamente. Porque senão você não tem uma troca ali, né? E se o seu funcionário não vai bem, isso vai refletir na sua empresa. Na sua empresa. E esse gestor, essa liderança imediata, né, cara, muda tudo no desenvolvimento do trabalho. Se você tem uma conexão com o seu gestor, gente, não é intimidade, tá? Não é sair pro barzinho, não é ir na casa do gestor, não é se pegar, não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com uma relação saudável e respeitosa. Quando você se conecta com respeito com o seu gestor imediato, ele inclusive, ele extrai tudo de você, porque você faz o tal do algo a mais, né? Você cumpre com a sua parte, você se doa muito mais e, obviamente, que é um toma lá da cá. Então, é uma questão de consciência de trabalhar nisso. Exato, né? Tudo. Eu tive um paciente diagnosticado com TDAH recentemente. E aí ele veio com essa questão, porque agora no meu trabalho, como é que vai ser? Eu tô com dificuldade disso, daquilo. Eu falei, como é que vai ser? Você vai ter que agora chamar o seu gestor, a sua chefia, explicar para ele a sua condição, né? E dizer para ele como é que para você é melhor trabalhar. Se é viável para a empresa, se é viável para o seu setor, te acolher daquela maneira. Então, não é impossível você trabalhar com uma pessoa que tem TDAH. Imagina. Não é impossível você trabalhar com um indivíduo que tem TEA. Tudo é uma questão de você se ajuste, é só se adequar, exatamente. Até porque, se fosse assim, não estaríamos sobrevivendo, porque várias pessoas
estão na condição, só não sabe ainda. Exato, ou até quem não está na condição. Eu sou diferente de você, exato. Né? Você é diferente, eu sou diferente da minha colega que tá do lado. Sim. Ninguém trabalha do mesmo jeito. Exato. Todo mundo tem o seu modo de trabalhar. Isso. Então, quando você verbaliza pro outro, eu trabalho dessa maneira, eu gosto desse jeito, a minha mesa tem que ficar organizada dessa maneira, né? Você tá ensinando também o outro a te respeitar. Você se respeita e você ensina o outro também como você gosta de ser tratado e de ser respeitado. De ser respeitado. Me fala uma coisa, psicopatas e sociopatas, que o Dr. Guido Palomba já me ensinou que é a mesma coisa, transitam aí na mesma área, mas a gente também tem por aí, à torta e à direita, sociopatas. Tô te perguntando isso porque já passei por muita empresa, não. Já passei por algumas empresas, já passei por algumas figuras assim não grata. E uma vez conversando sobre uma dessas figuras com um médico, e ele falou assim para mim: Sara, eu não sei se você sabe, mas a gente tem uns sociopatas aí no meio das coisas, pessoas que estão dedicadas a destruir, que não tem nenhuma sensibilidade, enfim, várias coisas. E aí, temos uma galerinha assim... Sem dúvidas. Vivemos num mundo aí com... Já nem sei mais qual é a última análise de população aí, né? Então, óbvio, temos, né? O psicopata mora ao lado. Pode ser, né? Temos lá, né? O livro aí da Ana Beatriz e tudo mais. Sim. Que diz que ele pode estar do seu lado. Sim. Né? E é difícil identificar. É difícil. É muito difícil você identificar, é muito difícil você diagnosticar, até porque é muito difícil esse ser humano chegar, né, na clínica aí. Sim, porque inclusive é uma pessoa que se faz, né, normalmente é um dos traços, né, da psicopatia é o cara ser dissimulado. Exatamente, então... ele é aquele que se camufla, é o famoso camaleão. Então, se pra você age dessa maneira, então eu preciso me camuflar a você. Exato. Eu vou ali na outra turma que age daquela maneira, então eu preciso me camuflar naquela turma. É sempre tudo que vai envolver a favor dele. A favor dele. Se a prática dele é se camuflar, não é ele que vai lá se curar. Não é ele que vai te procurar e falar, então, eu queria destruir uma equipe. Exato. Eu queria implodir uma galera. Não, é muito difícil chegar pra gente esses casos. Muito difícil. Legal. Até porque ele não precisa. Não, exatamente. Ele é o dos que passa reto. Exatamente, ele não precisa disso, então... Deixa eu voltar nas curiosidades, você falando, né, que o psicólogo abraça. É verdade que vocês não atendem amigos, conhecidos? Como que é separado essa questão do relacionamento, assim? O que acontece? Você aqui é minha amiga, eu conheço o seu relacionamento, eu conheço a sua família, esporadicamente eu encontro com a sua família. Sim. Então, muito provavelmente, você não vai se sentir à vontade de relatar pra mim uma briga que você teve com a sua prima, porque eu conheço a sua prima. Entendi. Então, é muito dessa troca de o paciente não vai se sentir à vontade, né? E por muitas vezes também o psicólogo não, porque ele vai naquela festa de família e vai encontrar ali todas as camadas. Então, é importante separar, né? Não que seja algo expressamente proibido. Né? E vai influenciar na sua conduta ou influencia mais na minha de não abrir tanto, ou de confundir as coisas? Não pode influenciar na conduta do psicólogo. Tá. Influencia na do paciente, na do psicólogo não pode. Não pode. Não, porque a gente trabalha diante da ética e da ciência, né? Então temos que ser profissionais. Tanto é que trabalhamos com a ética profissional. Você me traz, acabou ali. Eu só posso repassar para terceiro se você coloca a sua vida em risco, né? Ou se você coloca a vida de outra pessoa em risco. Se a justiça te acionar para você abrir, sei lá, alguma questão, você é obrigada a abrir. Nesse quesito, sim. Se houver risco de morte. Legal.
Sim, fora isso, o que você me traz, e isso é importante também até falar sobre, na psicoterapia infantil, menores de 18 anos. Tá. Os pais vêm com aquela questão de, o psicólogo vai me contar o que meu filho contou pra ele. O que ele falou pra você? Exatamente, não. Sem chance, não. Sem chances, Muito não. Bom. Não, porque senão eu quebro a confiança, eu quebro o vínculo com o meu paciente. Sim. Né? E eu quebro a minha ética profissional. Claro, é muito importante, né? Você deixou de atender crianças por conta do remoto ou foi influenciada por outra questão? Por conta do remoto. Criança a gente não atende remotamente. A gente precisa de um ambiente totalmente lúdico, né? Então, com criança, eu sempre dizia que quando eu ia atender criança, as pessoas já sabiam. Sim. Porque eu tirava o salto, eu tirava o vestido, a saia, e você tem que ir de calça jeans. Você vai pro mesmo Exatamente, você vai pro mesmo pisa. ambiente. Você senta com ele no chão, você brinca de massinha, você brinca de faz de conta, você desenha. Sim. Então, é uma estrutura totalmente diferente. Sim. Não dá pra eu colocar uma criança sentada e ficar ali trocando com ela, que não vai dar certo. Quando você falou do atendimento remoto, né, que tem o acolhimento, eu fiquei imaginando uma criança, assim, no remoto, que é... O tanto que a gente teve de meme com as crianças que estavam estudando na época da pandemia. As professoras, assim, cortando um dobrado e na psicoterapia não funciona. Tem mães que ainda insistem, Thaís, mas isso não, porque eu não vou ter uma evolução, então eu vou ficar com aquele paciente pra quê? Sim. Não tem condições. E outra coisa também, não fico com paciente que não quer estar na terapia. Perfeito, isso é importante. Isso é importante. A gente acompanhou um caso de burnout próximo que a pessoa já conversava chorando. Você já via que estava ali e acionamos vários profissionais e todos disseram isso. Todos disseram, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A gente não pode pegar força, a gente não pode trancar numa sala. A gente não pode tomar nenhuma providência que não parta do paciente, assim. Então, ele precisa querer se disponibilizar e ele vir até nós. Senão eu vou ficar 50 minutos da sessão com aquele paciente calado. Eu posso perguntar o que for, ele pode me trazer, né, a resposta pontual, mas não vai desenvolver. A gente tenta, eu faço tentativas, óbvio, né? Não que, não atendo de jeito nenhum. Não, a gente pode fazer tentativas. Tem uns que chegam com uma resistência, a gente vai quebrando. Mas se eu vejo que passou de um tempo e não tem essa troca, infelizmente, não me cabe. O que fazer. Uma pergunta assim delicada. O suicida, não sei se você já acompanhou de perto e se pode falar sobre isso. E você até acabou de dizer que quando a pessoa está em risco, que existe aí um pequeno espaço para que você acione, assim. É tratável quando está muito próximo? É identificável? Como que... que faz quando alguém chega para você e confessa que está em vias de tirar a própria vida? Como que ajuda uma pessoa assim? Porque às vezes você pode dar ouvido, aconselhar e tudo mais. Você não pode pegar na mão e levar para o profissional. Você orienta lá os canais, né, que a gente sempre expõe, a gente vai deixar aqui embaixo os órgãos, se você estiver passando por tiver pensamentos, você entra em contato, vai ter ajuda, vai ter um suporte, mas às vezes a pessoa não quer. Como que lida com isso? Isso para mim é tão sério e tão assim, a qualquer momento você pode precisar lidar. Sim. Você pergunta como lida o profissional com o indivíduo? O profissional com o indivíduo. E depois um pouquinho de aconselhamento para quem tiver alguém por perto. Primeiro, né, se esse indivíduo chega para você, a gente precisa perguntar para ele qual é a causa, se ele enxerga, né? Sim. Se tem um porquê dele não querer mais viver, dele querer tirar a vida dele, né? Que a nossa vida é o nosso bem maior. Então, para você chegar nesse ponto, né? Claro que num SOS a gente não consegue tratar, né, a fundo todas as questões, mas a gente sempre pergunta para o paciente, por que você quer fazer isso, né? E por muitas vezes tentar trazer para ele de quais são os motivos. Né? Você tem um motivo para estar vivo?
por muitas vezes eles trazem. Tem um filho, tem o meu cachorro, tem o meu gato, tem um alguém específico, né? E aí a gente vai trazendo isso para ele, para mostrar da importância que ele tem também para essa pessoa, né? E da importância dele conciliar todos esses pensamentos, né? Todas essas emoções aí, né? E dar ouvido a isso, de entender o que está acontecendo comigo. O que é tudo isso que eu estou sentindo? Né? Deixa eu conciliar aqui a minha tristeza com a minha euforia, com a minha depressão, o que está englobando tudo isso? Né? E aí as outras pessoas, né, quem está à volta também, é entender o ambiente dessa pessoa, né? O que está levando ele a isso? Por muitas vezes, o que está faltando aqui? Né? Tá faltando um pouquinho de acolhimento, um pouquinho de um olhar, mas também a questão do suicídio é algo muito particular de cada pessoa. Né? Cada pessoa, para ele chegar a tirar a vida dele, é um sofrimento muito grande. E por muitas vezes o outro não entende isso. Não entende, ele tá em busca de um alívio para a dor, né? Exatamente. Né? Então eu tomo, e a dor psicológica é diferente da dor física. Você tá com uma dor no ombro, você vai lá, toma um analgésico, e aí melhorou, né, a sua dor de cabeça, a sua dor no ombro, a sua dor na barriga. E a sua dor psicológica, o que você toma? Tem um remédio para isso? Outro dia uma paciente me perguntou: Thaís, eu queria um remédio para acabar com todos esses pensamentos que eu tenho. E aí eu falei, olha, infelizmente a gente ainda não tem essa fórmula mágica. A gente precisa olhar para esse sentimento, a gente precisa entender o que está acontecendo, o que você está fazendo de tudo isso, né, a fim dessas melhorias, de se autoconhecer e entender, né, até que ponto eu consigo, eu não consigo, e por que eu cheguei nesse ápice. Né? Mas cada pessoa aí apresenta realmente um sintoma. Um sintoma, é muito variável. Perfeito. E se alguém tiver com alguém próximo nessa condição, o que fazer, o que aconselhar? Eu sempre digo, pergunte ao outro qual é a ajuda que ele quer receber. Porque existe essa diferença, qual é a ajuda que eu quero dar e qual é a ajuda que o outro quer receber. Né? Então, às vezes, ele precisa de um abraço. Thaís, mas é só isso? Óbvio que não é só isso. Claro. Né? Mas por muitas vezes você dizer, eu estou aqui. E não precisa de grandes coisas. Eu estou aqui. Vem cá, me dá um abraço. Como é que eu posso te ajudar? Que tipo de ajuda eu posso te oferecer? Né? E lembrar, né, que você pode dar ali o seu acolhimento. Mas que precisa de uma ajuda profissional. Perfeito, fantástico. Menos julgamentos, mais acolhimento. Sempre lembrar dessa, né, do menos julgamento e mais acolhimento. Né, de sempre lembrar que a saúde mental, ela precisa ser levada a sério. E isso em todos os quesitos. Né, não são só dores físicas. As dores psicológicas, elas, por muitas vezes, são muito mais intensas. Então, procure ajuda, não tenha vergonha, vá atrás, né? Você fazer psicoterapia é um ato de coragem. Verdade. Então, vá. Ai, mas eu não sei o que falar, eu não sei como é que vai ser. Fica tranquila, chegando lá, a gente vai auxiliando, a gente vai dando um jeito aí, né? A gente vai conversando. É uma troca, né? Eu brinco que para os meus pacientes, eu falo, nós estamos aqui trocando experiências. Vamos lá, me conta. Por muitas vezes a gente traz coisas também aí do nosso cotidiano, para não ficar aquela coisa, né, muito ali enraizada de que é só daquele modo, eu não posso me mover. Você pode e você deve. Então, largue a vergonha de lado, vá. Procure ajuda, né? Por muitas vezes, não sei, aquele profissional tem que dar o famoso match. Verdade. Né? Então, não desista. Temos muitos profissionais qualificados aí e com certeza você vai achar o melhor aí pra você. Perfeito. Antes da gente divulgar o projeto super interessante e lindo que você vai trazer aqui para o pessoal, divulga o seu Instagram
Claro. E se tiver algum meio também, das pessoas, quem quiser, né? Lá no meu Instagram já tem tudo. O número de WhatsApp, o e-mail, né? É o @psicóloga Thaís Teixeira, Thaís com TH, né? E o Teixeira com X. E aí lá tem todas as minhas informações. Perfeito. Nas campanhas coloridas, o Setembro Amarelo trata especificamente da prevenção ao suicídio, e o Janeiro Branco engloba a questão da saúde mental. De qualquer forma, de janeiro a janeiro, a gente precisa falar sobre o assunto, a gente precisa incentivar a busca de profissionais e também, claro, a abertura para as atividades terapêuticas. E o foco vai ser sempre esse, a prevenção, de maneira responsável, e por isso a gente está trazendo essas informações aqui para vocês. Vamos falar sobre o projeto, para você contar para a gente um pouquinho e para a gente divulgar. Exato, em primeira mão, para você aí o meu mais novo projeto, que na realidade ele sempre existiu, ele só não tinha um nome. Eu cresci em uma família que sempre trabalhou muito com voluntariado. Sim. Né? Isso vindo aí da minha avó materna. Ela sempre foi católica e ela trabalhava nos projetos da igreja. Sim. E eu, como chaveirinho dela, sempre acompanhei. Então, sempre estava envolvida nessas questões aí das igrejas que ela trabalhava de voluntariado. Tá. E a minha mãe trabalha em uma associação, né, de atendimento para deficientes desde os meus 6 anos aí de idade. Então, desde sempre eu vivenciei isso. Então, tinha festa, eu tava lá ajudando. Tinha evento, eu tava lá ajudando. Quando me formei, trabalhei lá alguns anos. Até hoje, tenho contato com eles. E quando eu decidi pela psicologia, foi dentro desse voluntariado, porque eu sempre gostei de estar auxiliando as pessoas. Sim. E eu falei, bom, psicologia é meu ramo, vamos lá. E desde que eu entrei na psicologia, eu sempre tive comigo que eu precisava ajudar o máximo de pessoas que eu conseguisse. Sim. E eu comecei a fazer atendimentos gratuitos para alguns pacientes aí. Então, hoje eu tenho alguns pacientes que eu atendo de forma gratuita, né? Fechei com eles aí um cronograma de dia, de horário, e atendo eles ali dentro daquele tempo. Sigo 50 minutos, normalmente, atendo como se fosse o paciente que estivesse me pagando ali, né? O meu valor. Tá. E agora também, recentemente, entrei com um outro passo, que é atender também. E quando eu digo pessoas, envolve mulheres e homens. E todos os gêneros, né? Todos os gêneros aí, independente, né? Todo o LGBTQIA+, aí também, né? Todos os indivíduos. De uma forma também num valor abaixo. Tá. Então, a gente programa aí dias e horários para sessões, e aí eu só não consegui ainda introduzir sessões semanais por conta da minha agenda. Então, os atendimentos são quinzenais, 2 vezes no mês. Eu tenho a parte gratuita e tenho a parte que é um valor abaixo do meu divulgado. Tá. E recentemente aí eu perdi minha avó faleceu, e eu fiquei pensando muito nisso, né? Eu falei, poxa, eu tenho esse projeto já rodando há tanto tempo, por que não dar um nome a ele para ser divulgado, né? Porque tudo que a gente dá um nome, que a gente coloca ali, né? A gente divulga de uma outra maneira. E aí eu falei, bom, vamos lá, vamos usar o nome aí da minha bonitinha, né? Ai, que linda. E antes do casamento, ela se chamava Maria Isabel. Tá. E aí, quando ela se casou há 69 anos atrás, esse ano eles fariam 70 anos de casado. Então, quando ela se casou, ela teve que tirar o Isabel para poder colocar o nome do meu avô, né? O sobrenome. Sim. E aí eu falei, poxa, vamos reviver isso. Faz parte da minha história, a minha ancestralidade aí, né? Claro. Vamos colocar isso no papel. E aí, é o projeto Maria Isabel aí saindo da caixinha, tomando forma, que fantástico, né? E a orquídea, porque é a flor que ela amava, né? Então eu falei, bom, vamos juntar aí e vamos dar nome ao negócio e vamos mandar ver. Porque eu acho que a psicologia, ela tem que ser para todos. Para todos. E a gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo tem acesso
por conta do financeiro. Exato, né? E aí, valorizando também, né, a minha categoria, que infelizmente hoje nós psicólogos somos ainda muito desvalorizados, somos ainda muito encobertos. Exato. Né? Então, eu tenho essas duas partes. 3, né? Eu atendo gratuitamente, sim, eu atendo com um valor abaixo e atendo normalmente aí com os meus valores, com os meus honorários aí. Parabéns pela Obrigada. iniciativa, pelo projeto, tudo muito lindo, tocante e humano, né? Que é, inclusive, a sua abordagem. Sim. E uma coisa que você falou muito importante, porque a gente ouve isso, né? Ai, não tô mais na terapia porque, tô sem grana. Entendeu? Não, mas fazer terapia é muito caro, né? Então, as pessoas têm essa associação e também tem a falta da prioridade, é a primeira coisa que corta, né? Exato. E aí, você olhando para a categoria e olhando também para as pessoas, para todos os indivíduos, dando a oportunidade das pessoas tratarem do bem mais precioso, que é a saúde mental. Parabéns, exatamente. Fico muito feliz obrigada. por isso. Obrigada. Você merece todo sucesso. Muito obrigada, é um prazer compartilhar, né, essa experiência com você, o projeto, tudo. Quem tiver alguma dúvida aí também, né, pode entrar em contato, a gente vai sanando, se ficou alguma pauta aí, né, que faltou um fechamento aí. E estou à disposição aí para... né, uma alma humana tocando a outra alma humana. É isso, o lema da Sara Consultoria, do nosso projeto, é compartilhando cuidados. Tá aqui, ó, para vocês. Porque é importante a gente ter informação, compartilhar de maneira responsável, né? Como eu falei no início, a gente traz profissionais com essa pegada para trazer para vocês a informação que realmente importa, e busque sempre profissionais da área, qual seja ela e quais sejam os seus interesses. Eu desejo para vocês todos saúde, sorte, e se você não curtir, não compartilhar, não comentar, não acionar o sininho, eu vou cortar teu VR no próximo mês. E vou te chamar no RH, que passa todo mundo assim, ó. O olho. Isso mesmo. Meu amor, muito obrigada. Eu que agradeço. Tudo de melhor pra gente. Pra nós. Tchau, galera. Tchau, tchau.